existe uma armadilha que é querer é poder. Eu fiquei pensando muito se eu falaria nisso ou não, porque é algo muito controverso, mas eu quero explicar aqui para você com a minha experiência que querer não é poder, infelizmente. Agora, óbvio que nós vamos sempre, se a gente pode focar, tem condições de focar no positivo ou no negativo, vamos sempre focar no positivo. Isto é, vamos sempre focar nos nossos talentos. Não é que eu vou querer ser, por exemplo, algo e vou me transformar. É porque eu tenho um embasamento dos meus talentos, eles podem transformar em pontos fortes, aí sim eles têm poder. Então, a maioria das pessoas, eu diria que inclusive as carias, que até você, que assim, a gente acaba focando no que a gente não sabe, então você não se empenha em buscar conhecimentos e técnicas para melhorar o seu talento. Em vez disso, a gente cai naquela armadilha que a gente tem que fazer um monte de conhecimentos, ter várias habilidades, o quanto possível, na esperança, por isso que essa palavra é esperança, na esperança de melhorar de uma maneira geral como um profissional. E eu mesma já caí várias vezes nessa armadilha, que eu acreditava que eu era capaz de aprender tudo, eu era capaz de conseguir fazer quase que tudo, que mero engano, na verdade, né? E quando a gente entende que a gente tem que realmente focar no talento, é tanto tempo, energia e dinheiro e foco despendido em uma coisa que você nunca vai ser boa, né? Então, por exemplo, eu diria que uma coisa que foi bastante importante na minha trajetória de vida, que assim, eu fui socióloga, eu sempre tinha muita facilidade com tecnologia, eu sempre gostei muito, tive essa facilidade mesmo, inclusive quando o meu primeiro curso de tecnologia que eu fiz foi o Windows 95, que foi uma bolsa de estudo que eu ganhei lá no Japão, e que eu entendi assim, que eu pegava as coisas assim muito rápido, e aí eu falei assim, então tá, então a minha próxima carreira vai ser tecnologia. Aí eu comecei a fazer tecnologia, fazer TI aqui no Canadá, quando eu vim aqui para mudar, aqui para o Canadá. E eu achava que, assim, eu sabendo 4 línguas, eu tendo PhD em sociologia, eu consigo fazer análise de dados, eu tenho vários talentos aqui que foram desenvolvidos na medida da minha trajetória. Mas aí, se eu conseguisse desenvolver mais um, eu seria aquela profissional imbatível. E mero engano, né, gente? Total mero engano. Por quê? Eu fui descobrir que eu não tenho absolutamente nenhum talento para programação, estatística e cálculo. Isso foi, assim, uma descoberta que me custou muito tempo, custou muito dinheiro, porque assim, um curso aqui tecnológico ele é muito caro. E aí, por isso que eu digo que querer não é poder, mesmo que eu queira ser uma ótima pessoa que programe, que a gente fala programar na unha, eu nunca vou ser. E como é que eu sabia disso? Que, por exemplo, quando eu tinha um coleguinha de classe, quando tinha os meus amigos, eles faziam os exercícios em 15 minutos, eu levava meia hora, eu levava, às vezes, horas para resolver um problema estatístico, para entender a lógica. Então, eu diria assim, que quando a gente trabalha com programação, literalmente, a gente tem que fazer essa mudança de chavinha, entender qual que é a lógica da programação, que não acontece assim de uma noite para o dia. Então, eu diria que assim, eu jamais conseguiria ser boa em estatística, porque não é o meu forte. E mesmo que eu focasse, eu posso te dizer que eu tenho certeza mais que absoluta, se eu estudasse, sei lá, uns 20 anos, eu nunca seria uma boa programadora e muito menos uma pessoa que conseguisse utilizar modelos estatísticos interessantes, suficientes para que eu pudesse ser uma boa profissional em TI, por exemplo. Agora, eu investindo em línguas, eu investindo, por exemplo, um dos meus talentos é o aprendiz, é estudioso, é a realização. E o que são esses talentos? Por exemplo, eu tenho assim, um fascínio muito grande em aprender. Por exemplo, eu ganho o dia. Essa é uma outra dica. Como é que você ganha o dia? É uma dica do talento. Por exemplo, eu ganho o dia quando eu descubro alguma coisa nova, quando eu descubro uma técnica nova, quando eu descubro uma forma de trabalhar nova, isso eu ganho o dia. Então, isto é, aprender para mim é um talento e que, claro, que acho que eles foram transformados, a questão da língua que eu tenho dado esse exemplo, transformou-se em pontos fortes, que eu tenho essa vontade de aprender e tinha essa facilidade. Mas, olha, a língua, agora eu não tenho facilidade para aprender programação e estatística, que é uma coisa bastante importante de a gente entender nesse processo. Então, a gente achar que querer é poder
não é real. E eu gostaria que vocês entendessem isso, que assim, principalmente a gente querendo fazer essa transição de carreira, você acha que tem vários talentos que de repente você não tem e que você está querendo lutar com alguma coisa que você não é tão bom ainda. Então isso é muito desgastante, é muito desgastante. E o mais importante ainda é que a gente nunca vai chegar à excelência, nunca vai ser o melhor, porque a gente não está focando no que a gente é bom. Então, ao invés de a gente focar nos talentos, a gente foca no que é externo, e que eu acho que é muito terrível. E aí, uma outra coisa bastante importante que eu gostaria de frisar aqui é que quando a gente tem esse autoconhecimento claro dos nossos talentos, é que você tem condições de expandir. E quando você, por exemplo, não está utilizando todo o seu potencial, está trabalhando em algo que você não gosta muito, que é quase que um esforço muito tremendo para você fazer alguma coisa, por exemplo, no meu caso, programação, não me motivava a estudar, me motivava, eu tenho esse outro talento que chama realização, mas assim, era muito sofrido. E claro que se você vê que a sua transição de carreira, ele está quase que intransponível, é claro que você vai procrastinar, você vai postergar essa ação. Mas quando você percebe que esses talentos estão aqui, que é possível todos os dias você fazer alguma transformação, você fazer alguma mudança, aí eu acho que a gente tem condições de ter um profissional bastante forte.